a paz do Senhor. Continuação. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que se chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Por que então é o pensamento que age? Por que então é o pensamento que age? O talismã não é o signo que ajuda a dirigir o pensamento? A resposta dos espíritos, né? Isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Djalma, você quer que repita a pergunta para você abrir o comentário ou você faz aí mesmo? Não, eu entendi, eu acho que os internautas também entenderam. É que a pergunta é meio grande, aí a pergunta é meio grande, né? Mas você entendeu, né? Mas ele está falando sobre a virtude do talismã. Se é o talismã que influencia, que atrai, que exerce alguma influência sobre qualquer atividade ou em qualquer crendice. Ele diz que não. Não é? É a força do pensamento que atrai. Você pode achar que é o talismã, mas não é. Não é uma coisa material que vai exercer uma influência sobre o espírito. É a atração do pensamento. É o seu pensamento que é preponderante. E não um símbolo qualquer, e não um talismã qualquer. Tudo gira em torno da mente. É a mente quem atrai, é a mente quem repele, é a mente quem aceita, é a mente que desacredita. Tudo gira em torno de sua mente. Foi isso que eu entendi. Foi assim que você entendeu também, Mirim? Aqui nós temos que observar uma coisa. Quando ele fala da atração do espírito, ele faz referência a que tipo de espíritos são atraídos por esse pensamento, não é? Então, você está de posse de um talismã e acredita que ele vai fazer você tirar na loteria. Quando você pensa assim, você vai atrair espíritos que estão ainda nessa conscientização, ainda estão nesse mesmo nível de vibração. Então, como ele diz aqui, você pode atrair também, qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias de que dão asa aos espíritos imperfeitos e zombadores, né? Então, como bem frisou Djalma, não é o talismã que vai agir, é o nosso pensamento que vai atrair eles que, dependendo da minha intenção, eu vou atrair aqueles que vão coadunar com minha ideia e meu pensamento. Eu vou contar, mais ou menos o que eu vou falar é o que vocês falaram com outras palavras. Eu vou contar um fato vivenciado, né? Vivenciado por mim. No passado, um tempo aí eu não sei mais, eu me esqueci, eu fui iniciado na Umbanda. E na Umbanda eu tinha que ter um altar, tinha que ter 2 velas, uma de uma outra de outra, tinha que ter 2 cálices, tinha que estar sempre com água, e aquela vela tinha que estar sempre acesa. Eu tinha que usar as guias, 2 guias eu usava, né? E eu nunca acreditei muito no caso isso aqui, as guias seria o talismã, as velas seria o ritual, não é? E eu não acreditava muito naquilo, e eu comecei a fraquejar. Em vez de 2 velas acesas, eu deixava uma, as guias eu já não usava, que era aconselhável que eu não deixasse de usar. E o mestre, na época, que me iniciou na Umbanda, ele visitando a minha casa, chegou no meu altar e disse, mas rapaz, e aqui, cadê aqui? Não estás mantendo o ritual que tu prometeu? E eu fiquei assim, não, mas eu não acredito. Ele disse, então você faça o seguinte, olha, uma determinada hora aí, de silêncio da noite, você se dirige ao seu altar, faça uma prece e peça orientação ao mundo espiritual, o que é que você vai fazer. E se você não for mais fazer, você descompromissa o que você se comprometeu. E meia-noite, uma determinada época, eu me acordei, né? Próximo ao episódio, fui lá para a mesa, como se fosse um chamamento. Me acordaram para ir para a mesa. Eu cheguei lá, fiz a prece e o questionamento era justamente esse descumprimento dos rituais. E eu perguntei, o que é que eu faço? Então,
na minha mentalização, apareceu um livro aberto e as letras se sobressaíam, como, por exemplo, você vê um telejornal que ele está mostrando um manuscrito, alguma coisa, e as letras no telejornal se sobressaem, depois volta para a pauta, né? Então, aquelas letras se sobressaiu do livro. E a frase dizia assim, claramente, meu filho, o ritual é da Umbanda, não necessita de ritual para entrar em contato com Deus. Você entra direto. Aí eu me lembrei que muitas pessoas, né, faz prece para Santo Antônio, faz prece para São Benedito, para não sei o quê, não sei o quê. E não precisa de ritual. Eu acredito que esse exemplo se aplica, né, a essa situação aqui. Não é o talismã que vai fazer com que você consiga as coisas. É a sua força de vontade, a sua determinação em conseguir, que você se apoia no talismã para disfarçar a sua vontade, que teria muito mais efeito se você realmente fosse firme, propósito firme naquilo que você idealiza e naquilo que você deseja. Eu acho que é por aí, não é, Djalma? Perfeitamente. Perfeitamente. É a sua fé, é a sua mente, é aquilo que você... Mas quem acredita, o nosso respeito, não é? A fé, ela se sedimenta com o tempo, você vai entendendo que aquilo tem uma forma mais direta de você atingir o alvo, principalmente na doutrina espírita, né? Que ela vai dizer que o nosso pensamento está em contato direto com a mente divina. Não precisa de intermediário, é mente a mente, não é, professor? Correto. É isso, Exatamente. Quer acrescentar alguma coisa, Miri? Não, é isso mesmo. Agora, lembrar que não estamos criticando quem usa ou faz uso de certos talismã. Andar com crucifixo. É a realidade de ganhei cada isso, um. olha, eu ganhei isso aqui, mas eu não uso como talismã, uso como enfeite. Eu acho bonito, é uma estrela de 6 pontas. Somente. Não atribuo a ela nenhum poder. Mas tem pessoas que atribuem, confiam e acreditam nisso. Isso é uma forma que a psicologia chama de amuleta psicológica. Eu, através do talismã, eu exerço esse poder mental, como comentou Djalma, que é a mente, não é o talismã, mas é o talismã quem me dá essa, como se eu precisasse dessa segurança somente. Mas não é nada de mal, nada que possa se comentar ou criticar. Né? Você, me permita, a Asmir fez uma colocação muito interessante. Nós não estamos criticando. Não. Não estamos criticando. É de fundamental importância para quem acredita nisso, para sedimentar a sua fé. Isso. Não é? Para sedimentar a sua fé. Mas a gente vai ver que não é um objeto que exerce essa influência. Né? O estudo mais profundo mostra que é a mente. Mas se você acredita que aquilo é um veículo através do qual você usa, o nosso respeito. A doutrina ela não critica, ela respeita. Ela não impõe, ela expõe. É assim. Você aceita ou não? Nosso respeito a todas as crenças, a todos os credos, a todas as filosofias, a todas as religiões, a todas as doutrinas, toda ela que torna o homem melhor é digna de respeito. Respeito. Mostra aí de novo esse talismã, Mirim. É uma estrela de 6 pontas. Você sabe o que significa isso? São 6 pontas. Você sabe o que significa isso? Não. São 2 triângulos, um com a ponta para cima e o outro com a ponta para baixo. Isso, segundo esse estrela de Salomão, se eu não me engano, não é, Djalma? Isso quer dizer o seguinte, a estrela com um pico para cima, assim, é o homem buscando Deus. E com o pico assim, é Deus buscando o homem. É a interação da estrela. Interessante, né? Uma simbologia muito, muito forte. Então, vamos a mais uma pergunta.